Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente no coração de todos vocês, amados irmãos. Nós aí vamos falar sobre um assunto presente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e fala do esquecimento do passado. Dessa necessidade do esquecimento, nós sabemos que é por conta de existências anteriores. Se nós tivéssemos a consciência de que estamos reencarnando com algum desafeto do passado, no mesmo núcleo familiar, ficaria difícil, né? E o resgate, a reparação, né, iria por água abaixo. Então Deus é sábio. Esse esquecimento do passado, ele é muito importante. Através desse convívio, através das famílias, das construções dos núcleos familiares, onde desafetos reencarnam juntos, é nesse panorama que os espíritos começam a desenvolver o amor um pelo outro, a indulgência, a caridade, a paciência. E as mais das vezes são espíritos que já vêm com uma problemática de mais de uma existência e eles vêm reencarnando há muito tempo juntos nesse processo de reparação. Nessa construção que Deus faz com que essas pessoas, esses seres que muitas das vezes causaram problemas graves, né, em outras existências, uns aos outros, Deus faz com que eles possam se alinhar, buscar através do bom convívio, acertar os ponteiros, né? E ter aí uma construção de amor entre eles. Então eu vou ler aqui o item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso
que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, nós temos aí inúmeras oportunidades, né, de reparação dos nossos erros do pretérito. Às vezes, aquele parente que para nós é difícil, ou muitas das vezes nós somos aquela pessoa difícil para o outro, são traços realmente de existências anteriores, questões inacabadas que precisam ser resolvidas entre as partes. E nesse convívio, né, nessa solidariedade entre os membros da família, esse cuidado, essa preocupação, apesar de não haver tanta afinidade, começa aí surgir novos sentimentos, garimpando o que há de melhor dentro de nós e trazendo à tona, né? E nós vamos passando por esse processo pelo buril, porque é difícil, é muito difícil às vezes o convívio, mas muito necessário ao aprimoramento moral, à lapidação do nosso ser. Para que nós possamos ascender espiritualmente, é necessário realmente esse esquecimento. Para que nós possamos, assim, construir relações mais sadias, mais favoráveis, é necessário o esquecimento de fato. E Deus é muito justo nisso tudo, não nos colocando em situações difíceis, desculpem, onde nós estaríamos aí muitas das vezes nos sentindo humilhados diante da outra pessoa. Às vezes a pessoa que nos prejudicou em outra existência, ou por ter a consciência de nós termos a prejudicado na existência anterior. Então esse esquecimento é um presente de Deus, né? É um presente de Deus para todos nós. E com isso, nós vamos crescendo e o outro também. E nós vamos aí acrescentando alguma coisa de bom na vida dessa pessoa, e essa pessoa vai acrescentando algo de positivo também em nossas existências. E com isso nós vamos desenvolvendo a indulgência, a benevolência, a paciência, a caridade, tolerância, passando a desenvolver um sentimento diferente da raiva, do ódio, do ressentimento, da mágoa, que já estando em estado latente, não interfere no processo da comunhão entre essas duas pessoas, ou mais pessoas, não é? Seguindo aqui a leitura. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, porquanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre, e que sofre com justiça.
A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aurem nesses instantes de manifestação da alma, se o sabe aproveitar. Então, assim, quando fora do corpo físico, claro, ele toma total consciência, né? E aí ele entende as razões pelas quais passa por determinados tipos de dor, por determinados tipos de sofrimento. Mas no bojo, nós entendemos aí que tudo isso é parte do processo, né, de provas e expiações daquela pessoa e que é necessário passar pela dor para reparação do erro do pretérito, né, do que ele fez a outra pessoa passar, o prejuízo que ele trouxe. Então, nós temos aí até relatos, né, de pessoas que tiveram fazendas, que foram grandes fazendeiros na época e que humilhavam muito as pessoas que eram subordinados, que trabalhavam com eles, né? Pessoas que voltam numa outra encarnação inseridos com aqueles que o serviram dentro da família. Às vezes vem como um pai, vem como uma mãe, né? E vem como um irmão. E a dificuldade de adaptação é muito grande no início, né? Principalmente depois dos 7 anos de idade, quando a criança já não tem aquela ligação com o mundo espiritual, né? De 7 anos em diante, ela já começa a mostrar as tendências, né? E alguns resquícios de outras encarnações. E às vezes aqueles irmãos que brigam muito, às vezes vêm até como gêmeos, mas brigam muito. E esses dois meninos em conflito o tempo inteiro, os pais não sabem por quê, e a explicação justamente está em vidas anteriores. Claro que não é assim um caso que a gente pode dizer assim, todos os casos são casos de brigas entre irmãos de reencarnações anteriores. Nem sempre, né? Nós sabemos que isso é comum entre as famílias, porque cada um tem uma opinião diferente, então existe sim, às vezes, uma estranheza entre um irmão e o outro, que é algo comum. Porém, estamos falando de algo mais complexo, né? De coisas assim, de verificar dentro de casa que um tem aversão ao outro. Uma aversão, às vezes, assim, muito, muito forte e em que os pais observam. E aí é muito importante o trabalho desses pais para aproximar esses espíritos, auxiliando-os justamente para que eles possam, com o auxílio dos pais, cumprir com o processo reencarnatório, tendo em vista um relacionamento mais saudável, onde vai ser desenvolvido o amor, a compreensão, a paciência, a amizade e tudo mais. Bom, meus irmãos, espero que vocês tenham apreciado a elucidação. Deixem o seu comentário, deem o seu like e compartilhem, através
desse ato de compartilhar, nosso canal vai se propagando cada vez mais. E a intenção é divulgar a doutrina espírita. Que a paz de Jesus permaneça com todos vocês.